Mas assim, me perdi. Você estava explicando na DISC. Que comportamento bom ou não existe ruim. Não existe comportamento ruim. Existe o lugar errado pro perfil. Isso. Mas eu estava comentando uma outra coisa que eu confesso que eu me perdi. Isso. Eu vou ser muito... Assim, a gente precisa ser autêntico. Até para dizer que a gente se perdeu. Tá tudo bem. Eu faço isso direto. A pessoa que é insegura vai fingir. Eu faço isso direto. Perfeito. A autoconfiança, eu estava trazendo o aspecto da autoconfiança. Ela é muito importante e você só adquire autoconfiança quando você se conhece. Ser assertivo é olhar o contexto e decidir se eu vou me calar ou se eu vou me posicionar num tom a mais para gerar um impacto ali naquele meio. Eu costumo dizer, num assalto, se você tiver uma comunicação assertiva, você pode levar um tiro. Qual o seu nome? Renata Nigri. O que você faz? Eu sou treinadora executiva e coaching de liderança. Qual problema você resolve? Eu ajudo as lideranças a terem uma comunicação mais assertiva e não violenta e assim conseguirem trabalhar melhor as suas equipes, o ambiente e uma equipe mais engajada. E como você resolve esse problema? Eu faço mentoria em comunicação assertiva e influência. Por que influência? Porque eu não me preocupo só em desenvolver chefes, eu me preocupo em desenvolver líderes que não necessariamente têm cargo formal. Então, uma grande parte das pessoas que me procuram são gerentes de projeto, POs, Scrum Masters, são pessoas que trabalham dentro do ambiente de projetos e precisam dessa influência para engajar as pessoas. Casal Notarial, vamos desmistificar pra quem sabe tudo e pra quem quer começar. Esse podcast é pra você se ligar. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Casal Notarial. Eu sou o Cristiano. Eu sou a Ana Vitória. E esse podcast, como você já sabe, tem a missão de desmistificar o cartório. O que é isso? É fazer o cartório mais legal, mais bonito, mais comunicativo. E esse podcast é para quem? Esse podcast é para quem sabe muito de cartório, para quem não sabe nada de cartório e para quem acha que sabe alguma coisa do cartório. Eu, quando era garoto, minha avó falava assim, meu filho, meu neto, quem não se comunica, se trumbica. Então, essa frase faz tanto sentido hoje que a gente vive num mundo de total comunicação. E você, querido, que não se comunica, você que tem vergonhinha de um celular, tem vergonha de tudo, vai se trubicar. Por isso, trouxemos aqui uma especialista. Agora, peraí, é se comunicar bem, não é de qualquer jeito. Porque o que você veste comunica, do jeito que você senta na cadeira comunica, do jeito que você respira comunica, do jeito que você penteia o cabelo comunica. Até o que você come comunica quem você é. Exatamente. Então a gente vai como trata a esposa também comunica, como trata a esposa, como trata a filho, como você se trata, como você se vê. Tudo é comunicação, meu irmão. Tudo. E com o advento das IAs aí, tem gente se comunicando através de avatar agora. E isso é um grande perigo com as IAs e no dia de hoje. Mas antes, né? De apresentarmos então, a gente vai nossa... aproveitar e falar sobre comunicação. Não é qualquer comunicação. É uma comunicação assertiva. Pois é. Você vai saber o que é isso. Bom, já veio da palavra que tem que ser certo, né? Senão era outro tipo de comunicação. Eu creio que seja isso, né? A gente vai ficar bem explicado. Calma, fica aí que vai ficar bem explicado. Não tem nem propaganda para você pular para o outro vídeo, né? E assim, uma forma da gente agradecer a disponibilidade do seu tempo, de vir até aqui. A gente sabe que é um dia corrido, uma agenda apertada. A gente tem um presente para você. Ai,
Espero que você goste. Que graça. Que falar o currículo dela sim, temos que ter um tempo. E assim, eu como sempre erro o sobrenome das pessoas, o dela nem é difícil. Eu sempre peço para a pessoa se apresentar e já começar se comunicando, falando, né, quem é, por que está nessa profissão. Porque apesar de sermos um podcast de cartório, a gente traz pessoas aqui que lhe ajudam dentro do cartório. Gente, eu tô encantada. Como vocês comunicam bem. Obrigado. Ouvir isso de uma profissional meu olho tá brilhando. Gente, que máximo. Obrigado. O trabalho de vocês, assim, incrível. E obrigada pelo mimo. Imagina. Né? Quer dizer, vocês comunicam também cuidado. É verdade. Com quem vocês trazem aqui. Muito obrigada, adorei. Então, meu nome é Renata Nigri, eu sou treinadora executiva. O que é isso? Eu treino gestores, né, de empresas e também pessoas que querem fazer algum trabalho de coaching de carreira ou de mentoria em comunicação assertiva. A comunicação assertiva é um estilo de comunicação. Existem outros, a comunicação agressiva, passiva. Eu digo que a comunicação assertiva é o caminho do meio, porque ela se posiciona de uma forma direta, objetiva, clara e respeitosa. E ela fica num ponto onde um tom a mais pode soar agressivo. E não tem também nada a ver a comunicação assertiva com ser assertivo. A comunicação assertiva é um estilo de comunicação. Ser assertivo é olhar o contexto e decidir se eu vou me calar ou se eu vou me posicionar num tom a mais para gerar um impacto ali naquele meio. Eu costumo dizer, num assalto, se você tiver uma comunicação assertiva, você pode levar um tiro. Caramba, né? Nunca tinha pensado nisso. Então, assim, só pra gente quebrar aquela coisa, a comunicação assertiva é para usar o tempo todo. Você pode, inclusive, ser demitido. Né? Se você for extremamente assertivo numa reunião, onde o teu chefe está um pouco mais acalorado, ou o teu cliente, e você, até de uma forma assertiva, se posicionar, você pode gerar constrangimento, mesmo sendo respeitoso. Porque não é a forma só que você fala, é como o outro te percebe. Né? Então, isso são coisas que eu acho que é importante a gente deixar aqui. Claro. Sim, muito legal. Gratidão por vocês terem me convidado. Imagina. Já estou adorando. Você é aqui. uma profissional hoje que comunica bem e que fala de um assunto tão legal, porque eu adoro me comunicar também. Eu nunca fui tímido. Mentira, fui sim. Até passar por 8 escolas diferentes. Quando né? eu Porque eu me comunicava. Quando eu conheci, já não era tímido, não. Eu me comunicava mal, mas eu era aquela criança que se escondia atrás da cortina quando chegava alguém em casa. Eu ter mudado tantas vezes de escola e obrigatoriamente tendo que me comunicar, porque não tinha mais aquele amigo né, do ano anterior. Então acho que aí eu fui desenvolvendo um pouco. Era obrigado a falar. Né? Obrigado a falar. E o esporte me ajudava muito nisso, né? Jogar bola é uma coisa que você começa a se comunicar ainda mais com os meninos ali. Então isso me ajudou muito. E assim, eu gosto de falar. Eu gosto de me comunicar e não me comunico só falando. Eu me comunico através da música, eu me comunico através de livro. Hoje através dos vídeos. Dos vídeos. Então eu acho muito importante seu assunto. E eu acho que você vai ajudar muito. Tenho certeza que você vai ajudar muita gente, principalmente dentro do cartório. Vindo aqui. Obrigado por ter vindo. Obrigada. Nossa, muito feliz assim, em você estar aqui. E antes da gente começar no assunto, fala um pouquinho da sua metodologia Ler Pessoas. Ler pessoas é uma das competências para você ter uma comunicação assertiva. O que eu fiz? Deixa eu contar um pouco de como é que eu cheguei a me tornar uma treinadora e uma mentora em comunicação assertiva. Eu fiz uma formação. Bom, vamos começar. Eu comecei a trabalhar com comunicação nas conversas, trabalhando com gerenciamento de projetos. Projetos você reúne pessoas de diferentes especialidades para juntas fazerem alguma coisa que sozinho não é possível. Então, você reúne ali pessoas para produzir um resultado, né? Dentro de um prazo, muitas vezes dependendo de pessoas que são fora da equipe, às vezes entidades até fora da empresa. Peraí, parou.
30 segundinhos aqui. Se você gosta do nosso perfil, se você gosta do nosso conteúdo, a Ana tem um recado muito legal para você. Gente, é muito fácil. Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu like. E se você estiver na plataforma do Spotify, não esquece de dar as 5 estrelinhas aqui pra gente. Volta pro episódio. Então, a habilidade da comunicação ela é importantíssima para você transitar no ambiente de projetos. Foi ali que eu comecei a ter as minhas primeiras lições, foi no mundo corporativo, de comunicação. Você precisa negociar, você precisa mediar conflito, você precisa dar feedback, você precisa desenvolver, formar pessoas, você precisa recrutar, selecionar pessoas, entrevistar, desligar. São conversas, né? Então, eu aprendi, dentro do ambiente corporativo, a fazer conversas dentro desse ambiente riquíssimo, que exige muito da comunicação. Aí chegou uma altura da minha carreira que eu fui trabalhar numa empresa chamada Michelin, que tinha um posto chamado coach de projetos. E eu fui, achei interessante, era 700 metros da minha casa. E eu estava com um filho pequeno, eu falei, vou para lá. E aí fui para a França, fiquei 2 semanas na França, fui treinada dentro da metodologia deles, eu comentando com uma amiga que era coach, que eu era coach de projetos. E ela falou, Renata... E aí eu expliquei para ela como era o trabalho. Ela falou, isso não tem nada a ver com coaching. Eu falei, como assim? Passei 2 semanas na França treinando. Né? Olha o nome do meu posto. O nome era posto lá. Né? E aí eu comecei a estudar um pouquinho do coaching. Né? E o coaching é uma conversa, é uma metodologia dialógica que faz com que o outro fale e se escute. A máxima do coaching é fazer com que o outro se torne observador dele mesmo. Eu achei aquilo incrível, né? E aí eu fui fazer um treino. Eu pedi para Michelin, eles não me deram. Eu paguei. Eu sempre fui muito protagonista na minha carreira. Né? Eu acho que quem é o dono da tua carreira é você. E você deve aproveitar ao máximo todas as condições que a empresa te dá. E ela me deu bastante coisa, né? Por conta dessa negativa, né? Mas eu fui atrás. E aí, o que aconteceu? Eu descobri uma coisa que eu fui para lá para aprender mais uma técnica para eu usar no meu trabalho. E eu aprendi a me observar. E aí eu vi que eu tinha uma comunicação, por vezes, agressiva. Não é que eu era agressivo o tempo todo. Sim. Mas quando subia meu senso de urgência e batia a impaciência, eu aumentava o tom de voz sem perceber. Eu não olhava quem estava no entorno e eu saía falando. E aquilo ali, às vezes, a pessoa se sentia exposta. Então, eu tive alguns conflitos totalmente desnecessários. E eu percebi isso na minha primeira formação de coaching. Eu fiz 2, né? Quer dizer, eu fiz 2. Eu fiz em 2 escolas. Eu tenho algumas. Tenho de coaching pessoal, tenho de coaching profissional, tenho de coaching de carreira, tenho de coaching executivo. Que são, vamos botar assim, são abordagens diferentes. Então, o que eu trouxe, né, ao longo desses anos de carreira e dessas formações, eu criei um método de ensinar as pessoas a levar mais qualidade para as conversas. Porque o coach tem que ter uma escuta ativa, que é uma escuta cognitivamente que se esforça para compreender o outro. Então, enquanto o outro fala, eu não estou ocupada em responder, nem preocupada com isso. Eu tenho 0 ansiedade de responder. Eu fui treinada para isso. Incrível. Então, a tua escuta, você aprende muito com essa escuta. Você aproxima do outro, você faz com que o outro se sinta importante, você faz com que o outro revele coisas que ele acaba se sentindo à vontade para... Eu falo que a escuta é como se você tivesse assim, uma sala de estar e recebesse aquela pessoa e deixasse ela à vontade para ela se expressar, sem julgamento. Então, essa é a máxima da escuta, quando você cria esse ambiente de seguro para a pessoa falar. E eu vi o quanto isso me tornava próxima. Eu tenho clientes de 10 anos atrás que tem contato comigo até hoje, que já mandou funcionário, mulher, filho. Isso é legal, né? Entende? Que construiu comigo vínculo. Sabe? Que a cada transição de carreira me liga. Isso é muito legal. Mas, enfim, o que eu fiz?
eu peguei essa qualidade de conversa, que tem uma série de competências, e uma delas é ler pessoas, para você calibrar a tua linguagem, a tua abordagem, né, e fazer com que o que você está falando seja compreensível para ela. A melhor comunicação é aquela comunicação simples, não é complexa. Né? E a gestão do relacionamento é muito importante, você cuidar dessa relação, não expor a pessoa, não humilhar a pessoa, não envergonhar a pessoa. Você entrar com essa intencionalidade numa conversa protege a relação. Né? E algumas posturas que eu quero que ela se sinta ouvida. Eu vou olhar para ela, eu vou me virar para ela. Né? Eu vou vou balançar, você está balançando a cabeça, você está comunicando que você está entendendo, né, que você está presente. Quando você sorri, você mostra que você está se sentindo satisfeita de estar nesse ambiente, sim, me ouvindo. Então, assim, eu peguei tudo isso, essa leitura, né, tanto verbal quanto não verbal, que você falou muito bem na abertura, você deu uma aula. Obrigado. Eu falei, cara, eu tenho que tornar isso consciente para as pessoas que trabalham, principalmente com equipe. Líderes de líderes, né? O feedback precisa dessa qualidade de escuta. Feedback não é só você chegar e falar para o outro onde ele está acertando ou errando. É você entender como ele se percebe também. Né? É você fazer com que ele aprenda sobre ele. Porque a mudança vem de dentro para fora. Porque muitas vezes o feedback construtivo ou negativo, de alguma coisa que você quer corrigir no outro, você pode vir com todas as instruções, ele falar que entendeu, mas se isso não sair de dentro dele, um compromisso de dentro para fora, ele vai te ouvir, vai dizer que entendeu e não vai mudar. O que é um feedback poderoso? É você dar a oportunidade da pessoa dizer como ela se percebe e como ela entende que pode fazer diferente. E apoiar nessa construção dessa solução. Olha, eu entendo que você pode tentar essa abordagem. O que você acha? Como é que você se sente fazendo uma abordagem assim? Bora experimentar? Eu te encorajo a fazer isso saindo da sala. E volta para mim. Feedback não é só uma conversa, é uma sucessão de conversas. Isso é desenvolver pessoas. É você fazer um follow-up. Como foi? Né? O que você se propôs a fazer? O que você realmente fez e o que aconteceu? Aí a pessoa chega e fala assim, caramba, deu certo. Isso acontece muito comigo, com clientes que eu atendo que têm dificuldade de dizer não. Essa é uma dificuldade... Acho que essa é a maior dificuldade, né? Eu tinha muita dificuldade em dizer não. Graças a Deus, eu perdi essa dificuldade. Hoje eu falo mais não até do que sim, assim. Eu tenho que ficar até me policiando nos nãos. E hoje manter uma comunicação dessa, o feedback, é muito difícil por causa disso aqui. Às vezes você está conversando com uma pessoa, né? E a pessoa está ali assim... Não, tô ouvindo. Não tá. Você está escutando. Para mim é diferente. Ouvir e escutar. Ouvir é o que eu estou fazendo com você aqui. Estou te escutando. Olha para lá, eu estou escutando. Mas eu não estou absorvendo. Eu costumo dizer assim, ouvir e escutar. Ouvir é barulho. A gente ouve o barulho e não tem nenhum esforço cognitivo para você ouvir o barulho e identificar o que é aquele barulho. Escutar é você colocar atenção para interpretar, compreender e procurar entender o que o outro está falando. Então, é uma competência de atenção, de você usar o músculo da atenção para estar ali com a atenção plena no outro. Realmente, o celular... a gente tem muito estímulo e a gente acaba se perdendo. Mas voltando lá para o ler pessoas é uma das competências que vem desse lugar de você conseguir primeiro se observar e depois observar o outro. Porque na comunicação, a gente está falando muito mais sobre a gente do que sobre o outro. Mesmo quando a gente está criticando alguma coisa, julgando alguma coisa, porque ali naquela comunicação você está transbordando o que você tem dentro, o que você acredita. Você quer conhecer uma pessoa, observa o que ela fala. Observa como ela se comporta. Observa. Não é só o que ela fala, mas é como ela se comporta. Né? É o que você falou, a comunicação vai além da fala. Tudo comunica, a forma de vestir,
a forma de como você recebe, como vocês me receberam. É uma... Comunica, o que isso comunica? Gentileza. Né? Agradecimento, pertencimento. Gratidão, um monte de coisa. Isso aqui tem muita coisa que comunica. Cuidado. Né? Mas pode ser de uma outra forma. Às vezes você não tem para dar um presente para uma pessoa e você pode demonstrar isso num sorriso, numa gentileza, né? Então isso a gente tem que cuidar. A minha metodologia foi criada a partir de gestão de stakeholder, que é uma disciplina de gerenciamento de projetos, é uma área de conhecimento onde você cuida de identificar todas as partes envolvidas que são impactadas direto ou diretamente, ou que impactam o projeto direto ou indiretamente, e como a gente pode engajar essas pessoas, né, fazendo com que as pessoas que estão interessadas, elas sejam participadas do que está acontecendo, os resistentes, a gente identificar e tentar neutralizar essa resistência, né, aquelas que são indiferentes, mas que a gente precisa trazer para o jogo, para que a gente possa avançar no projeto com as aprovações e com os recursos que a gente precisa e buscar estratégias de engajamento. Então, vem desse lugar, vem das competências do coaching que eu precisei aprender, e uma delas é não julgar, é você desligar o julgamento e ficar mais observador. Eu acho que essa foi a maior qualidade assim, que eu descobri no coaching. Porque eu lido com pessoas de tantas, né? Às vezes tem pessoas que o valor dela é status e poder. A outra é família. Cada um tem a sua hierarquia de valores. O que não dá para mim é quando a pessoa é antiética. Aí não dá. Aí nunca precisei parar por causa da pessoa ser antiética. Eu já precisei interromper porque a pessoa não estava coachable. Vou falar rapidamente. A pessoa, para estar coachable, ela tem que estar muito autorresponsável do processo de transformação que ela veio buscar. O coaching é como se fosse a pessoa que quer passar a fazer um treino muito forte em alguma coisa, num crossfit, por exemplo, onde ela vai transformar o corpo dela, e aí ela tem que ter força mental e física para aturar o treinamento. O coaching, você precisa ter também, tem que estar disposto a identificar suas necessidades de mudança, a identificar suas zonas de sombra, que todos nós temos, a acessar alguns lugares inóspitos, porém com um olhar no presente e para o futuro, porque senão vira terapia, e eu não faço análise. Eu ouvindo você falar de toda a sua formação em coach e quão sério é o coach, né? E aí a gente acaba vendo na internet, né? Pessoal, qualquer um se auto-intitulando coach, e eu fico pensando que a relação que a gente tem, que a gente fica também, hoje virou modinha de holding patrimonial, agora procuração em causa própria, e aí as pessoas vão para a internet falar que são experts numa coisa que elas não fazem a mínima ideia do que estão falando. E aí prejudica uma formação que é tão importante, que te leva para um outro nível e fica banalizando a profissão. Excelente analogia, Ana. Excelente, é isso. É isso. E eu aí eu criei um método de treinamento onde eu levo essa expertise da gestão de stakeholder, do coaching, e eu trago também, eu sou analista comportamental DISC, que é uma metodologia que ajuda a identificar padrões de comportamento preferenciais, vamos dizer assim. Explica para o pessoal que essa William Marston é um psicólogo que estudava o comportamento das pessoas normais no sentido da parte mais funcional das pessoas, né? E ele identificava que alguns talentos tinham comportamentos padrão que faziam aquele talento brilhar. Então, tem o talento empreendedor, direcionador, impulsionador, conciliador, facilitador. E não tem talento bom ou ruim, não tem perfil comportamental bom ou ruim. Tem aquele que está no lugar, a pessoa
tem um talento, mas ela tá no lugar errado. É que nem você falar assim pro peixe, sobe árvore. Não vai conseguir nunca. Nunca. Né? E aí ele vai achar que ele é um idiota a vida inteira. Se ele não tiver a oportunidade de ter alguém com olhar para ele, ou ele dele mesmo, um bom autoconhecimento, para entender, cara, que a parada dele é nadar. Né? Então, por isso que, assim, a primeira coisa para a gente ter uma boa comunicação é o autoconhecimento. Por quê? Porque a comunicação, ela precisa de quê? De autoconfiança. Sim. Se eu não tiver autoconfiança, eu não me posiciono. Entendeu? Na primeira objeção, eu vou... No primeiro tom mais alto comigo, eu vou travar. Então, a gente precisa de autoconfiança também numa boa dose, porque o excesso de autoconfiança leva a gente a até ir para um tom agressivo. Não é esse lugar do hiper autoconfiante, que acaba ficando irresponsável, né? Nem daquele que não é inseguro. Então, uma comunicação boa é uma comunicação onde você está autoconfiante, onde você inspira confiança. Né? E a melhor maneira da gente inspirar confiança é sendo, eu chamo de walk the talk. Eu faço o que eu falo. Né? Porque é a melhor coisa, né? Porque como você vai dar mentoria se você nunca fez isso? Tem um monte também. E uma outra coisa, a comunicação assertiva, que foi o estilo de comunicação. Por que eu escolhi esse estilo de comunicação? Porque no mundo corporativo, a gente está o tempo todo vendendo uma ideia, vendendo um projeto, tomando decisão. Então, esse tom, ele é muito oportuno na maioria das conversas. Né? Então, assim, às vezes a pessoa fala assim, eu tenho dificuldade de lidar com aquele cliente porque, cara, ele já vem com, sabe, num tom tão... Ele é tão áspero, ele é tão seco. Olha só, não é sobre ele, é sobre você. O que você precisa aprender para lidar com ele? Ou então que memória está te trazendo, né? Não, e aí, com certeza, se você vasculhar, por isso que eu acho que toda pessoa deveria fazer terapia. Eu já fiz, tenho uma saudade. Né? Acho que vale, de vez em quando, você ter ciclos e voltar, porque é poder pessoal. Sim. Porque muitas coisas que batem no... Justamente, onde é que a gente perde a mão na comunicação? Quando a gente se emociona. E aí a gente ou trava, né? Aí a gente entra, o nosso sistema límbico entra em ação, ou a gente fica com medo e aí a gente foge, ou a gente luta, ou a gente trava. É sobrevivência, né? A gente entra num lugar e a gente tem dois sistemas, o sistema 1 e o sistema 2. O sistema 1 é aquele que é automático, né? Ele é rápido. Se você botar a mão numa chapa quente, você tira rápido. Por quê? Isso é uma inteligência do corpo para te proteger. E a gente tem esses gatilhos, tudo que a gente automatizou por repetição, por isso que os nossos hábitos de dormir, de comer, de com quem a gente anda, o que a gente escuta, o que a gente consome, vai construir o ser que a gente é. E também vai comunicar o ser que a gente é. A pessoa que é insegura vai fingir. Eu faço isso direto. Perfeito. A autoconfiança, eu estava trazendo o aspecto da autoconfiança. Ela é muito importante e você só adquire autoconfiança quando você se conhece. Quando você faz um trabalho de mentoria com a pessoa, a primeira coisa que eu faço na minha metodologia eu faço o assessment comportamental DISC e trabalho um pouco da mentalidade dela de liderança para que ela entenda que ela pode aprender todas as técnicas, mas se ela não conseguir trabalhar a qualidade de conexão e de confiança, não adianta escutar, não adianta perguntar, não adianta comunicar diretamente, não adianta ela ler pessoas, ela ler o contexto, que ela não vai conseguir chegar na pessoa. A comunicação, ela constrói pontes. Eu acho essa metáfora tão bonita. Porque ela leva você a chegar perto da outra pessoa. E ela abre espaço para a outra pessoa chegar até você. Né?
Então, isso vem da qualidade de você inspirar a confiança, porque ninguém se aproxima de você, ninguém abre a guarda para você, se você não inspirar confiança. Confiança é processo. E o que você está falando, às vezes a pessoa, né, se preocupa muito no ambiente corporativo, né, às vezes no cartório, a gente está falando de relações tão macros, mas elas não se preocupam, às vezes, de ter isso num relacionamento, num casamento, de deixar, se aproximar pela fala do outro com um filho. Então, às vezes, eu acho que a pessoa que não sabe se comunicar, ela acaba distanciando todo mundo. Sim. E existem tipos de conversa, né? Sim. Então, vamos até entrar nos tipos de conversa do cartório, que eu estou curiosa. Mas, assim, às vezes o tipo de conversa, ele pode ser bem prática e objetiva, bem pragmática. Do que se trata essa conversa? Né? E a pessoa pode falar, eu preciso fazer um pedido, eu só quero ser consolado, estou precisando de colo. Né? Ou eu preciso dizer como eu estou me sentindo nessa situação. Você pode objetivar só com essa pergunta, né? Do que se trata a nossa conversa? Qual é o objetivo dessa conversa? Né? O que você está precisando? E, às vezes, é uma conversa que ela já entra por um campo dela dizer quem ela é. Estou aqui para dizer quem eu sou. E aí ela começa a falar dela. Ou como ela está se sentindo, e aí se você tiver com um viés prático e pragmático, você vai irritar a pessoa. Porque ela vai estar dizendo o que ela está sentindo, e você está querendo dar uma solução, mas ela não quer a solução, ela só quer desabafar. É verdade. Ela só quer que você empatize com ela e concorde que a situação dela é uma situação muito difícil, muito delicada. Então, enquanto você não disser para ela que você entende o que ela está sentindo, ou que você não, é incapaz de compreender o que ela está sentindo, mas você percebe o quão é difícil para ela, pronto, ela já se sentiu compreendida. Então, a gente tem que entender que existem conversas que rodam num campo emocional e que, se a gente vier com racionalidade, porque a gente foi treinado para dar solução para tudo. Sim. A gente passa na prova porque a gente dá a resposta certa. E tem conversas que você não tem que dar a resposta certa. Você só tem que empatizar com a pessoa. Só isso. Então, são modelos de conversa que, para a gente entrar em sintonia, sabe? Estudos mostram que quando a gente está em sintonia com o outro, a gente consegue criar um rapport e um flow na conversa. Né? Então, as pessoas até repetem gestos de forma genuína, não é? Né? Vocês têm uma sintonia, olha só que lindo. Muito legal. Mas isso essa intimidade, e é uma conversa boa, é uma conversa onde a gente consegue trabalhar. Não é uma intimidade de casal, nem uma intimidade pessoal, pelo não. contrário. É uma intimidade no sentido de a gente estar numa sintonia. Né? Por isso que uma das coisas da comunicação, além da linguagem, abordagem, e de você trabalhar o relacionamento, que eu já tinha falado, é você ter um propósito. Um propósito que reúne as pessoas. Que é alguma coisa que também não é só no campo só do que é o objetivo. É num campo, vocês que trabalham em cartório, vocês têm uma contribuição social. Sim. É isso aí. E é uma obrigação. Uma obrigação e uma contribuição. Vocês são solucionadores. Isso aí. E as pessoas esquecem. Nós somos uma delegação do serviço público exercido em caráter privado. Então, você não está ali por estar, você está ali com uma função, uma obrigação. Não quer ter essa obrigação? Não esteja ali. As pessoas, às vezes, esquecem isso. Então, assim, eu costumo brincar, você está falando de empatia, eu costumo falar que a gente tem que ter a empatia extrajudicial. Que é exatamente, você estar ali naquela função e você ter essa preocupação de que quem vai chegar até você, ela está indo ali
pelo extrajudicial, e você tem que ter essa empatia de solucionar aquele problema, de se colocar no lugar do outro. Às vezes você vai chegar uma pessoa que perdeu um cônjuge e tá ali num sofrimento que, ok, você não é solteira, não entendeu, mas você olha, eu sei quanto isso é dolorido. Não passei por aquela situação que você acabou de falar, mas consegue, às vezes, não perder o cônjuge, mas teve uma perda familiar que consegue alcançar o sofrimento daquela pessoa. Então, você não pode simplesmente despejar para ela um monte de regra. Primeiro, você tem que acolher, acalmar, e aí, depois, você passar isso. Porque a gente tem que cumprir uma burocracia, que não fomos nós que fizemos. Sim. Mas como a gente vai passar essa burocracia para o outro, é que tem que ser a nossa diferença. Sem dúvida. E uma coisa que as pessoas, quando, por exemplo, um tabelião sabe tudo sobre lei, né? E, de repente, ele entra num cartório e ele tem que começar a atender o público. E ele não foi, na formação dele, ele não teve nada relacionado à parte socioemocional, que hoje as escolas já estão colocando para as crianças, desde novinha. Meu filho, ele foi treinado em inteligência socioemocional desde pequenininho. A gente não teve essa matéria. Não. Então, e o que vai fazer a diferença no mundo de hoje com a IA? É justamente esse acolhimento e essa habilidade de lidar com os aspectos humanos Sim. inerentes àquela situação. Seja porque a pessoa chegou porque está alterada porque está com pressão para pegar o filho na escola, ou porque bateu com o carro, ou porque quase perdeu o horário. Enfim, a razão que for. Então, todos nós vamos ter que trabalhar um pouco do repertório de pessoas. Leia sobre pessoas e conheça as pessoas com quem você trabalha. Esse repertório vai te ajudar a empatizar, vai te ajudar a, antes de ir para o lado prático e pragmático para dar a solução, você entender como é que a pessoa está chegando ali. Né? Como Sim. eu posso te ajudar é uma boa pergunta. Né? É uma maneira de quebrar o gelo, né? É uma maneira de você... Mas isso tem que ser genuíno, gente. Uhum. Sim. Eu acho que a competência maior é aprender a gostar de gente. E não é apreciar... Não é porque eu gosto de gente de toda a natureza. Toda a natureza, sabe? Eu acho, por exemplo, a natureza... Vamos pensar no reino animal. Existem bichos super fofos. Sim. Existem bichos que são esquisitos, né? Uma lacraia é um bicho esquisito. Sim. Mas se você contemplar a natureza, ela é tão incrível, né? Aquela cadeia toda é tão incrível. Então, assim, a gente entender que nós vamos nos deparar com alguns temperamentos e alguns perfis de pessoa que a gente não vai admirar. E tá tudo bem também. Isso faz parte do Claro, colorido. com Né? certeza. Não gosto de roxo. Adoro Sim. azul marrom. Mas não gosto de roxo. Isso faz parte. Mas a gente tem que apreciar a paleta de cores. Sim, E as aí eu não pessoas já- são uma paleta de cores que vão a cada hora vai aparecer um tom para você. E você vai ter que aprender a lidar com aquilo ali. Não por um viés afetivo. Tem pessoas que são gostosas de conversar. Sim. Elas chegam, você já se encanta por ela. E aí fica uma conversa muito mais fácil. E tem pessoas que já são mais introvertidas, mais secas, mais ríspidas, mais impacientes. E aí eu também tenho que aprender a olhar aquilo sem trazer para o pessoal. Essa é a primeira lição. Aprecie as pessoas como elas são. Elas estão transbordando o que elas têm dentro. Não é sobre você. Então, não leve para o pessoal. E a comunicação assertiva te ajuda a ter vou botar assim, essa sensibilidade, porque você tem que aprender a posicionar o teu interesse sem perder a consideração pela outra pessoa. Como aquela pessoa está chegando ali?
Então, a gente, na comunicação assertiva, a gente aprende a ler pessoas, aprende a perguntar, perguntas de pesquisa, perguntas situacionais, perguntas emocionais. Tem várias formas de você perguntar que faz com que a pessoa vá revelando o que você precisa saber para poder atender da melhor maneira. Quando a gente tem repertório sobre pessoas, a gente também aprende a ter repertório para perguntar sobre como elas estão chegando ali, para poder trabalhar, modular essa conversa. Eu vou começar pela parte prática e pragmática do que se trata. Olha só, eu preciso do documento ABC. Me dá aqui que eu vou autenticar. Né? Ou eu posso ver que a pessoa está alterada ali. Sim. E eu preciso explorar um pouco mais daquilo ali antes de sair dando a solução, porque ela tem que me dar contexto. Eu tenho que entender o contexto. Né? Faz sentido? Sim, total. Com certeza. Conta uma história boa aí, não, deixa eu fazer uma pergunta, até sobre comportamento assim. Você acha que a pessoa, quando tem um jeito mais mal educado, já vi alguns, assim, não é julgar, né? Mas a gente está acostumado a lidar com muita gente. Você vê que o cara é mal educado e ele carrega com ele a muleta da timidez. Não, eu sou assim porque eu sou tímido. Acontece muito isso? Ou não? A pessoa, não, realmente ela é tímida mesmo e fica tão introspectiva que não consegue, às vezes, nem dar um bom dia? E assim... É o que difícil. acontece? Cada pessoa tem um temperamento, uma personalidade. Então... Você, quando trouxe isso, você trouxe para os funcionários do cartório? Eu trouxe também e trago no geral. Mas vamos, a questão do cartório, vamos falar do cartório, dos que eu conheço lá. Vamos começar de lá. Vamos começar pela equipe. Fulano, mal educado pra caramba. Não, ele é tio. Eu falei, cara, peraí. Tudo tem um limite. Então, existe uma coisa nas empresas que são valores, que elas estampam, né? Missão, visão, valores. Os valores é tudo que ela considera importante para aquela operação prosperar. E eles precisam comunicar atitudes esperadas da operação que vai estar fazendo acontecer e entregando para o mercado. Tudo então, bem, assim, tô entendendo. Que atitudes eu espero de quem vai estar naquele primeiro atendimento do balcão? Qual é o perfil de comportamento de pessoas que estão ali? Se ela for extremamente tímida, ali então, não é o melhor lugar para ela. Ou ela precisa trabalhar essa timidez. Entende? Eu acho que uma recolocação dentro de uma estratégia de equipe ali, em outro lugar, eu acho que seria o mais ideal. Conforme a história do peixe. Que é a metodologia. Não existe pessoa boa ou ruim. Ela está no lugar errado. Botaram o cara ali. É uma falta de visão até do líder nesse momento. Não, é um erro de alocação. Sim. Porque a gente tem que olhar a hard skill, ele precisa conhecer sobre leis, o que ele precisa saber e o que ele precisa, como as atitudes que ele precisa ter para entregar o que ele precisa entregar. Então, onde as pessoas negligenciam? Na hora de contratar. Primeira coisa. Às vezes você contrata, você olha o currículo da pessoa, tecnicamente a pessoa é incrível, mas você normalmente não é demitido pela parte técnica. Não, com você certeza. É demitido pelo seu comportamento. Então, a gente precisa, eu acho que isso é uma coisa. Aprende também a qualificar no job description do teu time as atitudes que você espera que aquela função precisa ter. Né? E, então, assim, isso também faz parte da gente ler as pessoas. Eu faço o DISC, ele tem uma coisa muito interessante. Eu faço o DISC tanto para pessoas no início do processo de coaching ou da mentoria de comunicação assertiva, quanto para empresas que querem mapear o perfil. Isso é legal. Muito bom. Né? Quanto as empresas querem contratar alguém, então elas primeiro pensam, né? Qual vai ser o perfil comportamental desse gestor de relacionamento? Sim. Que é diferente do gestor da logística. Senão você exige aquele super-homem em todos os lugares, e não é. Né? Dependendo ele vai precisar ser mais analítico, outro vai precisar ser mais sociável, mais comunicativo. Então, assim, é muito importante a gente olhar para aquela função. E eu queria que vocês falassem um pouquinho do tabelião, do escrivão.
e das pessoas que ficam ali no front, por quê? Que tipo de comportamento elas precisam demonstrar fazendo a função que elas têm para fazer. E dependendo, se ela, por exemplo, para quem tem equipe, você precisa ter também um viés de desenvolver pessoas. Uhum. Exatamente. Isso. E hoje, como eu falei até brincando, quem não se comunica se trumbica. E é isso. E aí essa falta de comunicação não é nem da pessoa que está ali trabalhando, do colaborador, é uma falta de comunicação do líder. De pega, joga. Quer ver um exemplo? Tem um menino lá, que o menino ele entrega o contra-cheque, entrega as férias. Meu Deus, botaram um menino, assim, ele não consegue falar, ele chega a tremer. Falei, oi, filho. Porque ele é muito bonzinho e tal, mas ele está no lugar errado. Exato. Pega ele, bota ele para trabalhar ali com papel, fazer certidão. Sabe o que acontece com esse menino? Onde é que está a autoestima dele? Ele está lá embaixo. Porque o garoto, ele não se sente bem fazendo aquilo. A autoestima dele cai, a moral dele cai e ele se queima. Você vê esse que é não entrega o resultado que a empresa quer. Que é um sacrifício para ele. Mas aí eu vou além. Eu acho, sim, ele tá ali porque ele precisa trabalhar, precisa daquele dinheiro. Mas quem colocou ele ali, eu acho que é mais responsável. Porque não tem essa pré-análise, não tem esse pensamento. Então, mas quem colocou ele ali, que talvez não tenha tido a atenção de recrutar olhando esses aspectos, né, comportamentais, minimamente tem a responsabilidade de desenvolver. Sim. E avaliar se ele também não está fazendo com que o peixe suba em árvore. Porque também aí não adianta. Não. Entende? Concordo. Então, por exemplo, você trabalha com música. Cara, eu sou zero afinada. Então, assim, eu posso aprender alguma coisa, mas assim, eu sou desafinada, não é o meu talento. Aí você me pede pra entrar na tua banda. Pô, a Renata é legal. Tu vai aprender, vou te botar num curso de como é que é? De canto. Você vai aprender um instrumento, daqui a 2 anos você vai fazer parte da banda. Sabe? E aquilo ali vai ser, vou suar, vou desafinar, vai ser um esforço do caramba pra eu tentar ser o que você gostaria que eu fosse, porque você olhou pra mim e achou que ia dar, né? Então, às vezes, o que a gente tem que olhar é o seguinte, bom, quem a gente colocou no time? Eu tenho responsabilidade por quem eu aloco em cada posição dentro da empresa. Então, assim, quais são os instrumentos que eu posso usar para desenvolver essa pessoa? Se é que esses instrumentos realmente são eficazes e essa pessoa, ou eu vou estar agonizando essa pessoa. Uhum. Eu vejo, aí você vai ver um bando de zumbi trabalhando. Não são zumbis, porque as pessoas estão porque precisam, mas não são felizes naquilo que fazem. Eu já fui PMO. PMO é um especialista que trabalha num escritório de projetos e uma das minhas funções era fazer a gestão do portfólio de projetos, ou seja, pegar os status de todos os projetos, a atmosfera global do projeto, a tendência, termos de o planejado, o que foi comprometido em termos de orçamento, o que foi realizado. Você dá uma visão, né, executiva e gerencial daquele. Eu criei, junto com o meu diretor na época, que era um CIO, um status executivo desse portfólio. E aí eu entendi como ele gostaria de ver as informações sobre o projeto. Só que assim, a gente tinha uma ferramenta que era um pouco limitada, então a gente tinha que pegar os dados na ferramenta e colocar num PowerPoint, que dava um trabalho do cacete. E aí eu tinha um estagiário que fazia isso para mim. E esse relatório era um relatório que ficou tão bacana que ele passou a levar para as reuniões com o presidente e os outros diretores das áreas de negócio. Então, era muito importante ali. Ali saltavam aos olhos todos aqueles projetos vermelhos com tendência negativa, que precisavam ser escalados para uma decisão, né, da alta direção, principalmente quando envolvia entidades fora, que a gente não tinha governabilidade nenhuma. Então, era ali comunicava a urgência e dava também a situação de como é que a gente estava dando encaminhamento para as crises, né? Então, assim, qualquer informação errada ali
podia Desencadear. ocupar, como já aconteceu, eu já mandei um estágio, quase fui demitida. Porque eu botei um projeto vermelho, que estava vermelho, mas a gente não comunicou previamente e o diretor da área daquele projeto foi pego de surpresa. Sim. Entendeu onde é que eu perfeitamente, aprendi? claro. Então a gente... o que eu fiz com esse estagiário? Para ele entender aquele trabalho chato. Eu dei visibilidade primeiro para ele entender a qualidade das informações que estavam ali, a importância daquelas informações. E cada status eu dava uma visão dos projetos. E eu dava também, eu tinha um feedback de como, da consequência do que foi colocado ali em termos de providência, de sensibilização da alta gestão. Então, ele não era simplesmente uma pessoa que só operacionalizava aquilo. Ele via aquilo como um instrumento tão potente da gente desenrolar os problemas, né? E dar encaminhamento, escalar para as pessoas certas. Então, ele via significado no trabalho dele. E isso faz todo sentido. Total. Aí começa a fazer o sentido para a pessoa. É chato, Mas para mim não mas, é. Mas, cara, é importante pra cacete. Não, continua sendo chato, mas é um chato... É assim... Todo o trabalho... Essa aqui é a parte legal do trabalho. Essa aqui é? Esse aqui é o palco. Né? É o Isso aqui palco. é uma delícia. É. Mas pra gente chegar Nossa, aqui, mãe. a gente tem que se organizar. Sim. A gente, sabe, a gente tem que, às vezes, apertar a agenda. Eu vou sair correndo daqui Sim. pra dar uma mentoria. Então, a parte gostosa eu estar aqui. Mas eu tenho a tensão Sim. de me deslocar, de conseguir chegar no horário, de... Sim. Né? E isso faz parte da vida. Então, a gente tem que entender o significado das coisas que a gente faz pra gente ver graça. Verdade. E quem comunica sentido? O líder. Isso Quem passou a tarefa. Concordo plenamente. Porque senão, o cara não tem nem noção e aí vai fazer de qualquer jeito. E o Paulo sabia, esse meu estagiário na época, que o que ele fizer... Claro que eu validava, eu olhava, mas assim, ele fazia com... Agora, tinha perfil para fazer também, tá? Mais do que eu. Ele tinha mais atenção do que eu. Eu não sou uma pessoa que tem uma qualidade de atenção na minúcia. De trabalhar com plano e fico louca. Meu negócio é gente. Eu tenho essa dificuldade também. Eu tenho... A minha inteligência está na palavra, na fala, na comunicação. Não está naquele raciocínio matemático, lógico, preciso. E é aí que você tem que explorar o talento das pessoas que trabalham na tua equipe. É conhecer e explorar. Exato. E como é que a gente escuta? Como é que a gente... Eu acabei falando. Como é que a gente conhece? Escutando. Senão você não sabe com quem você está lidando. E eu acho, você falou um pouco antes sobre a IA, né? Existe uma resistência muito grande na nossa área sobre a IA. E aí, vou acabar voltando ali na empatia extrajudicial, é que a IA não veio para substituir o humano, mas ela vai trazer de volta a nossa humanidade. O que é? A gente tem um trabalho que é um tempo enorme que a gente perde, Renato. Perde não, que a gente está trabalhando. Mas quando chega aquela documentação que você tem que digitar toda ela de novo, você, às vezes, deixa de ter esse tempo e ao receber a pessoa, você não tem esse tempo disponível para lidar com ela. Então, o que todo mundo enxerga como um ponto negativo, a gente vem enxergando como um ponto extremamente positivo. Cara, olha que coisa, olha o que você está falando, uma coisa disruptiva. O que parece ser uma ameaça é justamente o ponto onde você vai conseguir entregar com muito mais qualidade e agilidade. Mas esse repertório de pessoas vai ter que passar a ser treinado por essas pessoas. E quando eu trouxe para a gente aqui os valores que a empresa tem, que precisam ser traduzidos em atitudes e comunicados de forma ampla para toda a operação, o que eu espero de você que vai estar no balcão, mesmo sendo tímido? É muito importante, porque isso orienta. Olha, eu faço alguns trabalhos que é justamente para a gente fazer
essa tradução desses valores em atitudes. O que é uma atitude de alta disponibilidade para uma distribuidora, em termos de logística, em termos do agente de negócio que vai no cliente para tirar o pedido, para entender, para fazer uma venda consultiva. Né? Ele tem uma boa agenda, uma gestão da agenda dele. Ele também é a logística do tempo dele. Né? Tem a logística lá da entrega do produto, mas também tem. Então, assim, todo valor pode ser traduzido em atitude para cada área ter atitudes e comportamentos diferentes. Então, o que eu espero de você que está no balcão fazendo essa primeira triagem? É de uma importância enorme. E ele se sentir importante, ele entender que ele ali é a primeira pessoa, é quem está recebendo. Né? Ele precisa ter o valor dele comunicado. Só que o pensamento não é esse. Vou te falar como é que é o pensamento. Não, sério. Fulano você vai fazer o quê? Não vai fazer nada. Bota ele lá no balcão, então. É assim que funciona. E é justamente a pessoa do balcão que vai ser a porta de entrada, quem vai abrir a porta. E aí, o que ensinam a ele? Só complementando o que você falou. Olha, você para abrir firma tem que pegar a identidade original, preencher esse cartão e assinar o livro. Depois você vai lá, digita no computador. Não falam para ele o que era abrir uma firma, o que é a importância de quando ele for reconhecer a firma. Então, é pura e simplesmente assim. E como o cartório soa como algo chato, né? E, na verdade, é assim, é um solucionador. Porque existe uma burocracia que passa pelo cartório e que faz parte de um rito, seja para você casar, para você descasar, para você abrir uma empresa, para você fazer a escritura de um apartamento que você acabou de comprar, que era o apartamento do sonho. Mas, assim, é um lugar que mesmo quando você tá ali por uma causa boa, né, uma causa gostosa, é chato, né? Porque você não sabe quanto tempo você vai ficar preso lá dentro, porque tem alguns detalhes que você não sabia, e aí você tem que voltar lá mais de uma vez. E isso tudo impacta pela falta de informação de quem está indo. Então, a pessoa acaba esbravejando a sua frustração, que às vezes não tem nada a ver com aquela pessoa ali da frente. Sim. Mas aí ela leva para o pessoal, como se aquilo fosse uma ofensa pessoal. Porque assim, o cartório é muito complexo, tudo que se faz dentro de um cartório. E aí pega uma pessoa que não tem uma parte técnica tão apurada, e aí o intuito desse líder é até ajudar, dar um emprego. Mas eu acho que ele piora a situação. Não só da pessoa, do colaborador lá, como do cliente, e ele depois fica mal visto também, porque assim, botei o cara aqui para dar uma oportunidade, mas, cara, antes se não tivesse dado, ou tivesse pelo menos feito uma leitura dele e falou assim, lá ele não dá, vamos arrumar um lugar para ele aí. Entendeu? Muitas vezes o cara que está em outro setor serviria muito mais para aquele ali do balcão e o outro muito mais para um administrativo. Então, voltando para o ler pessoas, a gente precisa ler um pouco mais das pessoas da equipe para a gente colocar a pessoa certa no lugar certo. É isso aí. E agora tem... Porque dá trabalho quando a gente aloca errado. Tem sim. O problema é que todo mundo quer fazer tudo e não faz nada bem feito. Igual o pato. Igual o pato. Mas é o que lidera melhor, sabia? Eles se revezam na liderança. É legal isso aí, né? Todo mundo, eles são tão medianos que vai e voam. É o que... Bom, pelo que eu sei, é o ser que voa, né? A ave que tem maior distância de voo. Eu acho que é isso, tá? Não sei. Não sei se tem algum maior, mas pelo que eu já vi de filmes... O pato, ele voa, ele nada, ele anda, mas não faz nada direito. Nada direito, coitado do pato. Mas enfim, mas se vira. Mas e aí você tem um monte de gente trabalhando de má vontade porque não está feliz com aquele lugar, com aquele posto, porque foi mal orientado. E o líder, coitado, ele não é obrigado a saber de tudo, não. Agora, contrate alguém que sabe, que é mais fácil isso. Assim, a gente precisa ler pessoas e ler o ambiente, né? Acho que o papel do líder é
criar um ambiente seguro para as pessoas trabalharem, comunicar o que ele espera de cada pessoa, usar dos talentos daquela pessoa para fazer. Tem pessoas que são mais comunicativas, ficam no front, tem pessoas que são mais introvertidas, podem ficar fazendo um trabalho mais de mesa. Isso aí. Então, é muito importante. A primeira coisa é ele entender que ele precisa conhecer as pessoas e sobre pessoas, para ele alocar da melhor maneira. Né? Não é simplesmente, vou dar uma oportunidade. Você vai dar uma oportunidade e você, de repente, você pode estar perdendo cliente. É isso aí que eu tô falando. Esse é o problema, a ciranda dos problemas aí. Você perde cliente, você deixa a pessoa deprimida depois, se achando incompetente. Pois é. E, na verdade, ela não é incompetente, ela só está no lugar errado. Sim. Né? Então, eu acho que essa é a responsabilidade das lideranças. É aprender a recrutar certo, a desenvolver as pessoas para os desafios que se apresentam para ela. Às vezes você gosta muito de um funcionário maravilhoso, um especialista maravilhoso, aí você promove ele para ser chefe. Arrebentou com tudo. Arrebentou com todo mundo. Com a carreira dele, porque a dos outros. De um técnico incrível ele virou um gerente incompetente. E esse gerente, ele vai desorganizar também quem já estava lá funcionando bem, deixa de funcionar bem. Então, gera um ciclo vicioso. Então, essa é a responsabilidade. A comunicação para um líder, ele é importante não só para comunicar significado, mas também para comunicar prioridade. Porque, assim, uma das coisas que a gente tem mais... todo mundo fala, problema de tempo. Como é que a gente está organizando e planejando usar o nosso tempo? 24 horas para todo dia, para todo mundo. Né? Tem pessoas que performam mais porque conseguem se organizar e planejar melhor. E acho que o líder ele tem que ter tanto essa capacidade de organização e planejamento do seu próprio tempo, quanto ajudar as pessoas do time a também fazerem isso. Comunicar a prioridade, fazer as pessoas trabalharem nessa prioridade. E, enfim, entre outras coisas, né? Aprender a dar limite, né? A criar limite saudável. E a pessoa do balcão, por exemplo, que atende o público, né? Ele vai receber pessoas ali que são mal educadas, que são desrespeitosas. Como é que ele trabalha um limite, né? Sim. Disso. Eu gosto... Pode falar. Não, e aí a gente volta lá no que eu sempre falo. Hoje, todo mundo se prepara muito para o concurso. E talvez seja até um ponto para começarem a rever como é que é feito esse concurso. Qual é o tipo de habilidade que a gente fala muito de quem é aprovado no concurso e vai assumir um cartório. E quem faz o concurso também tem que começar a pensar nessa responsabilidade, porque ele faz uma prova estritamente técnica, mas a pessoa que vai ser aprovada naquele concurso, ele tem que saber das leis, mas ele vai ter que saber sobre pessoas, ele vai ter que saber sobre gestão financeira, ele vai ter que saber uma série de coisas. Ou, pelo menos, que não saiba, que tenha a humildade de contratar alguém que saiba. Perfeito. Eu não sei recrutar, eu vou contratar uma recrutadora para montar a minha equipe para trabalhar no cartório, para eu prestar um serviço humanizado, seja ele qual for o tipo de cartório. E aí, essa responsabilidade ninguém tem. E eu sempre falo, você pode ser um primeiro colocado no concurso. Você escolheu o melhor cartório que tinha disponível. Se você não contrata bem e o seu funcionário da ponta lá do balcão comete um crime, às vezes intencionalmente, muitas vezes até por não saber o que está fazendo, ele vai perder a delegação. Então não adianta ele não ter uma equipe preparada e planejada para isso. E é muito interessante isso que você trouxe, né? Você trouxe a palavra humanizada. É aí que você vai se diferenciar. É aí que você vai conseguir continuar relevante nesse mercado. Né? É quando você consegue gerenciar esses aspectos humanos da gestão que fazem as pessoas trabalharem melhor, o clima ser melhor.
né? A gente está imerso num ambiente, a gente tem que olhar o peixe e o aquário, né? O peixe são as pessoas, o aquário é um ambiente. Se essa água está ácida e as pessoas são de pH básico, elas vão ficar agonizando ali dentro. Então. E daqui a pouco você vai começar a perder pessoas, ou as pessoas vão a moral das pessoas ficam tão baixa que elas perdem performance. Isso impacta na forma como você atende, você perde cliente. Às vezes o cliente vai lá para fazer coisas simples, mas uma coisa mais, né, mais importante acaba fazendo no outro lugar que inspira confiança. E assim, o extrajudicial, né, o judiciário em geral, eu vou até um pouco mais longe aqui, o judiciário ele tem feito alterações na lei que dão mais atribuições para o extrajudicial resolver, para celeridade, para ser rápido. Mas essa própria mudança na legislação que permite isso tem que verificar, tem que fazer uma mudança também em relação a como esse serviço está sendo prestado. Não é só por e simplesmente dar as atribuições, porque você tem que preparar eles para serem prestados. Então, é uma cadeia de liderança de lá de cima até chegar no funcionário do balcão. Uhum. Vamos fazer uma brincadeira de forma de falar? Conta um caso aí. Não, eu vou te perguntar, vou passar para você a palavra, para você perguntar para a gente. Eu estou preocupado com o seu horário. Então, eu queria que vocês... Vamos lá. Vamos pensar assim numa situação... Vamos. Assim, a pessoa que está lá no front, recebendo alguém nervoso. Pensa em alguma situação assim do cartório que você vivenciou, que você enxergou, e em formas da gente falar de forma passiva, agressiva e assertiva. Vamos fazer essa brincadeira? Vamos. Pode falar. Essa é a minha pergunta. Vamos fazer essa brincadeira? Show, legal, vamos. Eu vou começar, vou falar duas situações. Uma de muito tempo atrás, eu quando comecei no cartório, comecei como auxiliar, atendendo balcão. Enfim, as pessoas não querem passar esse processo, né? Mas hoje talvez eu saiba lidar com o cargo que eu ocupo tão bem assim e gosto tanto porque passei isso tudo. E eu assim, fui me destacando, né? E cresci, cheguei a um cargo ali de tomar conta no balcão, aí passei a ser escrevente. E aí, a primeira pessoa que aí estudava, não sei o quê, fazia muito ali, sem atender o público, né? Tá. E aí, um dia, a pessoa, ela é uma tabeliã hoje, falou para mim, o próximo cliente que entrar para fazer uma procuração, você vai atender. Pois bem, Renata, não, tinha que ser assim, logo a prova de fogo. A estreia. Ou eu fico ou eu vou embora. Eu era bem novinha, e aí entrou um casal que queria fazer uma procuração, e aí, vamos supor, não me lembro exatamente o que, eu falei assim, ok, as identidades, mas eu preciso também da certidão de casamento de vocês. Não, eu não trouxe. Não, eu posso adiantar tudo e o senhor, quando trouxer, vir assinar. Cara, deu uma porrada na mesa. Eu, com o meu menos de 20 anos, arregalei um olho e falei assim, e agora? O que eu faço? Ponho ele daqui para fora e fiquei aqueles 5 segundos ali sem saber o que fazer. E aí eu falei, aí eu comecei assim, claro que eu não tinha essa linguagem toda, mas falei, olha, eu estou fazendo de tudo para ajudar o senhor. Eu estou fazendo aqui o que eu posso. E eu não tenho mais aonde ir. Eu tenho... isso é uma frase que a gente escutou recentemente, mas é até aqui que eu posso chegar. Então, você ser técnico sem ser agressivo, mas ser empático também sem ser permissivo. Então, diante de uma situação dessa, quando chega uma pessoa muito assim emocionada e tem uma reação dessa, você pode ir pelo lado técnico e se apoiar no técnico. Olha, você está me desrespeitando,
né? Pode entrar num lugar emocional, ou você pode chegar para a pessoa e falar assim, olha, o que eu posso fazer pelo senhor é isso, 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 isso. Sem isso a gente não consegue te atender. Né? E aí entrar num lugar reativo. Né? Você pode ficar muda, travada, começar a chorar. É verdade. Tem uns que dá vontade de chorar Não, tenho certeza que isso já aconteceu. Já acontece muito. A pessoa trava, aí vem uma outra pessoa, o que está acontecendo? Uma pessoa mais madura, mais sênior, para tomar conta ali da situação. O que acontece é que quando uma pessoa chega, existem 3 tipos de conversa. Né? Tem aquela objetiva, prática e pragmática, do que se trata, né? O que você precisa, o que eu posso te atender. Tem aquela em que a pessoa chega extremamente alterada e você já percebe na forma como ela abre a porta e chega no balcão. E é importante você ter essa sensibilidade. E isso você só tem com o tempo, com a experiência, no dia a dia. Né? E eu acho que tem determinados atendimentos que, às vezes, uma pessoa que é mais jovenzinha deveria até pedir ajuda. Só um minutinho que eu vou chamar uma pessoa para te atender. Porque você já percebe que a pessoa está ali. A pessoa já chega assim, né? Já chega assim, tirando tudo assim, toda nervosa. Porra, e ali já... A gente tem que ter esse olhar e pedir ajuda. Aprender a pedir ajuda. Se a pessoa descabela na tua frente, fala assim, peraí que eu vou. Então, a gente tem que preparar um pouco as pessoas que estão ali na coisa para essas situações fora da curva. E não tentar resolver. Nem se olha, eu estou fazendo o possível para ajudar o senhor. Você está se justificando. O que eu posso fazer para te ajudar? Olha, nessa situação, esse aqui é o script. Mas vamos ver como é que a gente consegue resolver isso o mais rápido possível. Mesmo que isso leve 1 mês. Você veja. Você não precisa falar, olha, isso vai levar 30 dias. Você, tecnicamente, você mostrar para a pessoa que você sabe tudo. A pessoa está tão desesperada. Deixa eu analisar aqui como é que a gente pode te ajudar e qual é o cronograma que a gente pode ter aqui para você ter isso o mais rápido possível. E aí, talvez, até se recolher. Eu falei, vamos ter que dar uma notícia ruim. O cara está fora da casinha. Eu acho que faz sentido isso? Sim, claro, total. E isso é trabalho em equipe. É aprender a trabalhar junto. Porque realmente tem perfis de pessoas que são muito agressivas. Quando a pessoa que está ali no balcão é muito analítica, ela vai tentar o tempo todo dar, assim, é o nerd. Dar a solução. E o nerd vai deixar o outro mais enervado ainda. Mais nervoso, porque o nerd vai falar, olha, isso aqui é no mínimo 30 dias. Então, a forma como você comunica, não é esconder, mas a forma como você comunica, olha, eu vou te ajudar nos menores prazos possíveis. Depois você conta. Isso aqui tem um trâmite que leva 30 dias. 30 dias! Vamos resolver. Você pode trazer um tom de confiança que vá também. Se você ficar assim, olha, eu não posso fazer nada, é assim que funciona, né? Não adianta. Você não passa confiança para a pessoa. O problema que eu vejo hoje, dentro de cartório, as grandes empresas hoje, você trabalhou em várias, trabalha muitas objeções. Cartório não. Cartório só trabalha, não vou falar venda, tá na lei, segurança, tá na lei e assim acabou. Tá, mas aí o cara chega com uma objeção, alguém mais instruído e pergunta e questiona, acabou o mundo. E aí? Não treinei para isso, é que eu vou responder para ele. Então, uma das coisas para uma comunicação assertiva é você ter repertório. Pois é. É você ter fatos. Mas as pessoas não têm. E também dizer assim, que nem eu me perdi aqui. Sim. Eu estava explicando. Tá tudo bem. Olha só. Perfeito. Eu não vou saber te responder agora. Um instante. E vai lá dentro e busca de uma pessoa mais séria. Eu faço, sabe por quê? Às vezes até a gente que faz um atendimento de casos mais complexos, que tem muita mudança, né? Muito profundo. A gente fala assim, não, peraí, olha, isso aí eu não sei te informar com certeza, mas você me dá 2 dias que eu vou trazer toda a fundamentação aqui para o que eu vou te falar.
Porque é outra coisa também. As pessoas, às vezes, dão uma informação errada para depois se dizer... para não... Colocação da linha da humildade naquele momento. Então, você trouxe uma competência importantíssima. Humildade. Precisa. A gente foi treinado para gabaritar a prova. Ou para acertar, para poder passar de ano. Então, a gente se sente obrigado de sempre ter resposta para tudo. Sim. Então, a primeira quebra de paradigma é: eu não preciso ter resposta para tudo. Né? Eu tenho que ter a atitude de buscar as respostas. Isso que o cliente que está na minha frente, ele tem que confiar que eu vou ter a atitude de ajudá-lo. Uhum. Com informação ou com providência lá dentro. É isso. E aí, quando você... Então, a gente tem que trabalhar a mentalidade. Antes da comunicação, vem uma mentalidade. Eu só consigo dizer para o meu cliente: olha, eu não sei, mas eu sei como buscar a solução. Olha a diferença. Olha, eu não sei, eu vou estudar e daqui a uns 2 dias... Você pode falar diferente. Você pode ser ainda mais... Pode falar, olha só, resposta tem e eu sei onde buscar. Exatamente. Vamos se falar. No final do dia, a gente se fala. Eu vou te passar um WhatsApp no final do dia para te dar uma previsão. Ou daqui a 2 dias você já pode estar aqui, que vai estar tudo organizado. É você passar confiança. A comunicação assertiva, ela está numa atitude positiva de resolução. E a atitude positiva de resolução não significa que não é complexo, não é tentar dizer que é simples uma coisa que é difícil. Sim. Não é querer dizer que está tudo bem, porque a crise está ali. Sim. Você está resolvendo uma crise. Sim. Né? Então, assim, a forma como você se posiciona, a confiança que você inspira no outro é que vai fazer com que você consiga engajar a pessoa ou consiga envolver a pessoa. Agora, ela tem que ter uma postura humilde para dizer que eu não sei, vulnerável para dizer que é complexo. Mas temos gente aqui para isso, para a gente conseguir se reunir como equipe, para conseguir chegar num termo que é bacana para você, e eu vou fazer de tudo para te ajudar. Então, essa é a atitude. Sim. E a outra que eu ia te falar, que aconteceu recentemente, que foi... era uma pessoa vendendo, um casal comprando um imóvel. E quando eu cheguei ao vendedor, eu percebi que ele não tinha... tinha alguns momentos de falta de lucidez. E aí eu cheguei à conclusão que ele não tinha condições de fazer uma venda sem uma interveniência de um juiz, enfim. E aí eu tinha que falar para esses compradores que aquele imóvel, daquele jeito, não poderia ser feito naquela hora, naquele momento, e enfim. Você marcou uma reunião com os compradores. Primeiro eu fiz uma reunião com o vendedor, percebi, tentamos mais de uma vez, vimos que ele não tinha condições, capacidade civil, né, de fazer uma venda, e aí a gente tinha que comunicar isso aos compradores, que daquele jeito não dava para ser. E aí, assim, a gente... É óbvio que eu ainda não tinha ouvido tanto dessas técnicas, né? Mas depois eu vou assistir o episódio pelo menos umas 3, 4 vezes e fazer um monte de anotação. E aí a gente chegou, né, para os compradores e comecei a frase assim: para proteção de vocês, não é viável a gente fazer essa escritura nesse momento, dessa forma. A solução é vocês irem até um parente próximo, até o juiz, para ter... Então, quando eu acabei de falar, falei, eu espero que, né, tá totalmente claro, vocês entenderam. Não, super te agradeço, que bom. Não, é isso aí, a gente não quer ter um problema. Então, o que você teve? Uma atitude propositiva. Você veio com um problema, que a gente não consegue fazer a escritura. Sim. Você é interessada na escritura. Sim. Você é que é efetivo ali. Porém, eu não vou fazer isso, não vou seguir adiante, porque ele não tem condição, né, não está com a mentalidade sã para poder... Está perigoso essa transação. Então, assim, você foi ética.
e, ao mesmo tempo, propositiva, dando caminhos para que eles pudessem chegar nos caminhos certos e você conseguir fazer a escritura acontecer. Então, assim, isso, a comunicação assertiva, ela inspira confiança. Isso é a coisa mais importante. Conexão e confiança é o que você mais tem que garantir. Então, ter um ambiente seguro, né, onde as pessoas se sintam ali, não se sintam expostas. Então, a gente cuidar para determinadas conversas com temas mais sensíveis, sigilosos, sejam feitas num lugar mais reservado, né, apropriado. Isso é respeitoso. Sim. Né? Então, por isso que a leitura do espaço, do ambiente, do momento e das pessoas e de nós mesmos, como eu estou hoje. Às vezes você está alterada ou alterado e você não tem condição de lidar com determinadas conversas difíceis. É melhor, olha só, Cris, faz essa conversa. Claro, hoje eu não estou bem. Eu não estou bem. É normal, sem problema nenhum. Vamos passar essa conversa para amanhã? E pode ser por um motivo muito legítimo e que é melhor você adiar a conversa do que você fazer emocional. Naquele né? estado. Uma conversa emocional e emocionada, ela atravessa a comunicação. Sim. Que aí volta. É sobre você, não é sobre o outro. Exatamente. E aí, ao invés de resolver um problema, você cria outro. Muito pior. Você fica com 2. Pois é. Ou alguns. Querida, muito obrigado por você ter vindo aqui, ter disponibilizado seu tempo, porque é um assunto, conhecimento. É um assunto que eu adoro. Já fiz alguns cursos de coach também. Que legal. E para mim o primeiro coach que pisou nessa terra foi Jesus. É verdade. E Excelente. ele sabia ler parábolas, né? E ele lia pessoas como ninguém, tanto é que escolheu 12. E dos 12, se você falar o nome de 12 aí, eu mesmo que leio sempre a Bíblia, eu não sei o nome dos 12. Você lembra daqueles que se destacaram, tanto positivo quanto negativamente, que foi Pedro, João, Judas, né? Então, isso é uma leitura de pessoas. Sem dúvida. E o legado dele foi passar a liderança dele para outros. E senão, a gente 3.000 anos depois, a gente não saberia, quase 3.000, 2025 Verdade. saberia a mensagem dele. E uma coisa bacana também nas parábolas são as metáforas. Sim. Né? Gosto muito da semente de mostarda. Muito lúdico para ensinar, né? Eu acho isso muito legal. A metáfora é uma forma de comunicação onde você quer que a outra pessoa entenda rápido e de uma forma simbólica. Sim. Né? E normalmente a metáfora ela emociona. É uma forma. A analogia, que você usou uma analogia bem legal, de uma função do cartório com o coaching. todo mundo Sim. Da holding. Se a analogia é uma forma de linguagem que a gente pode usar comparando coisas para fazer as pessoas entenderem o entender conceito. de uma forma... Então, assim, pronto, acabamos fechando com mais analogia e metáfora. E você, olha, eu quero agradecer esse espaço. Estou encantada. Vocês têm uma comunicação linda, interessante, leve. Vamos marcar mais que vocês levem isso para o cartório, sabe? Formem as suas equipes, inspirem outras pessoas no planeta que precisam muito dessa leveza para lidar com as questões de hoje. E uma coisa que eu fico pensando assim, e que vocês trouxeram, né? A IA, ela vai, com certeza, pode passar a autenticar muita coisa, mas ela não vai conseguir ter essa habilidade de olhar no olho, de brilhar o olho, de dar um sorriso, de acolher a pessoa, de trabalhar esse campo emocional que é tão importante, com tantas providências que passam por um cartório. Né? Esse software aí chama alma. Isso. E Jesus é um bom mestre. Esse aí chama alma. A aqui. máquina não tem. A máquina tem só o hardware, também tem, né? É verdade, mas aí o software, só Deus coloca dentro de nós. Muito obrigado. Antes de você terminar, o que lhe impulsiona nessa vida? O que lhe motiva? O que é o seu combustível? Eu até me emocionei. Cara, eu adoro o meu trabalho. Isso é legal. Eu gosto de pessoas que venham... E eu estou emocionada mesmo. Eu sei. A gente tem esse poder de emocionar as pessoas aqui, né? E eu me emociono junto. Bom, eu fico feliz.
eu fiquei tão encantada com o que vocês estão fazendo, de verdade, porque a gente está aqui, para mim, a serviço. Para servir. Essa vida, ela não é um parque de diversão. Não, a gente tem que deixar... A gente veio aqui, mas a gente pode ser feliz nesses momentos onde a gente se conecta com pessoas, onde a gente... Você vê a nossa liderança. Sabe quem me ensinou a ser uma boa líder? Meu filho. É dentro de casa que a gente aprende, né? É com o próximo, amando o próximo, né? Pois é. Então, eu amo o meu trabalho, eu sei que o meu trabalho, ele impacta pessoas, transforma pessoas. E isso é uma das coisas que eu mais curto. O meu filho é uma pessoa que eu tenho uma responsabilidade, assim, muito grande de formar aquele caráter, aquele indivíduo. Sim. Né? Enfim, a família que eu formei é uma coisa muito importante para mim também. Então, acho que são 2 pilares, né? A fé, a minha espiritualidade, a minha família, e eu poder servir o mundo através dessa competência que eu deixei potente, que eu continuo desenvolvendo o tempo todo, né? E eu poder levar um pouquinho disso para as pessoas, trazerem mais qualidade, e o mundo acaba ficando um mundo melhor, né? Você, às vezes, você quer mudar o mundo ao seu redor e você acaba mudando o mundo de alguém. Sim, sem dúvida. E a gente vai se transformando também, né? A gente Pois vai é. crescendo junto. Isso, isso é o mais importante. Suas redes sociais, para as pessoas lhe conhecerem, né? Ah, boa. Tem o LinkedIn, que é Renata Nigri, fácil. O meu Instagram é renatanigri.rn, eu tenho uma empresa, é RN Dots. E o meu site é rndots.com.br, mas se você botar renatanigri.com.br, você vai cair lá. Eu atendo pessoa jurídica e pessoa física. E eu também sou Head of Coaching de uma empresa de recrutamento chamada Muster. Então, se você está precisando botar um executivo top na tua empresa, Isso é legal. procura a Muster. Legal. E eu faço um trabalho lá de onboarding coaching, quando eles recrutam um gerente sênior, ou um diretor, ou um VP, ou um CEO. Eu faço um trabalho de onboarding, são 6 sessões, para acelerar a adaptação dele naquela posição e aumentar a chance de sucesso desse match, né? Legal. Porque a gente tem aí o compromisso de, dentro de 1 ano, se não der certo, a gente substitui o executivo. E a taxa de sucesso tem sido enorme. Que bom. Que bom. Que bom que as empresas grandes têm essa visão, e é isso que a gente fica lutando para jogar lá dentro do cartório. Bora. Bom, né? O judiciário em geral. O judiciário em geral, né? A gente, para melhorar o judiciário, a gente precisa melhorar toda a estrutura, né? E vocês estão levando essa educação, né? Eu acho que essa consciência, eu acho que esse é a potência do teu programa. E tem que ser divertido, porque senão também... Não... É verdade. Eu gosto de me divertir. Eu não vi o mundo a passeio, mas eu queria me divertir um pouco, gente. Exatamente. Não é possível, né? E o nosso perfil, vocês já conhecem, @Casal Notarial, em todas as plataformas. Isso aí. YouTube, Instagram, Spotify, TikTok, Amazon Music e Apple Podcast. É isso aí. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo episódio do Casal Notarial.